O tema da ministração de hoje: não nos deixes cair em tentação. Esse é o título da mensagem de hoje. Não nos deixes cair em tentação. Com certeza é uma frase, uma oração que você já fez tantas vezes, e ela me incomodou no dia de hoje. Fiquei pensando sobre essa oração, essa frase que a gente fala, né? Não nos deixes cair em tentação. A gente ora isso, né, como quase que mecanicamente, né? Porque é aquela oração que Jesus ensinou para todos nós, e de forma às vezes até automática, a gente vai, engata na primeira, passa para a segunda, quando vê, amém, né? Mas essas palavras, não nos deixe cair em tentação, e logo na sequência diz, mas livra-nos do mal. Eu fico pensando se a gente leva a sério essas palavras, não nos deixes cair em tentação. Porque a gente acaba de orar, não nos deixes cair em tentação, e às vezes durante o dia a gente logo se expõe à tentação. Aí eu fico pensando, o que está errado, né? Se eu orei não pensando naquilo que eu orei, ou se eu orei desfazendo ou menosprezando aquilo que eu acabei de orar. Não nos deixes cair. Porque se eu estou pedindo para Deus me proteger, para eu não cair em tentação, eu deveria me desviar da tentação. Mas o problema é que muitas vezes nós procuramos e nos expomos à tentação. Aí que está o grande perigo. A gente ora uma coisa e acaba se expondo, acaba buscando, não dá para entender, né? Como nós seres humanos somos. Eu acho que essa parte da oração do Pai Nosso é a parte que a gente mais tem, eu acho que, negligenciado na oração. Quanto que você tem orado ultimamente para que Deus te proteja de pecar? Deus me protege do pecado, eu não quero pecar. Deus me esconde do pecado. Deus me proteja para que eu não seja tentado a tal ponto de eu não pecar. Quantas vezes você orou pedindo a Deus que Deus te proteja da tentação ou do pecado? É uma oração que a gente faz pouco, eu acho. Não sei, eu estou falando por mim. Eu acho que a gente ora tanto pelas necessidades, né? A gente tem tantas outras necessidades mais importantes, né? A gente tem tantas outras prioridades, né? Por exemplo, a saúde, né? Saúde é importante, né? A comida, né? O bem-estar, o emprego. A gente ora tanto, né? Agora, quanto que nós realmente oramos pedindo a Deus que Ele nos livre do pecado? Sendo bem sinceros mesmo, sendo bem sinceros conosco mesmo. Você se preocupa com o pecado? Você se preocupa em não pecar? Ou a gente se preocupa muito mais com as coisas deste mundo do que em não pecar? Porque o pecado, ele nos leva à condenação, que nos leva à morte eterna. Enquanto que a saúde, ela vai ficar aqui na terra. Enquanto que o nosso trabalho é para aqui na terra. Enquanto que a nossa família é aqui na terra. Claro que, né? O quanto eu realmente me preocupo com a minha vida eterna, o tanto também deveria me preocupar em não pecar. Porque é o pecado que nos faz ir ao inferno, ou não? Estou errado? Nós nos preocupamos de forma séria, de forma coerente em não pecar? Essa é a minha pergunta dessa noite. Eu realmente me importo em não pecar? Eu realmente me importo em fugir da tentação? Isso é algo importante para mim? Isso é algo importante para você? Não pecar? Ou não se expor à tentação? Ou nós não levamos a sério essa parte da oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação. Eu acho que em nossos dias nós vivemos um cristianismo morno, porque as pessoas se acostumaram com o pecado. A gente se acostumou com o pecado. O pecado já não é tão ruim. O pecado a gente já não chama de pecado, a gente chama de fraqueza, né? Ou a gente chama de
vulnerabilidade, ou a gente chama de, não sei, a gente tem tantos nomes bonitos para chamar o pecado, né? Mas a gente não se conscientiza da seriedade do pecado, ou da tentação que nos leva ao pecado. Então, se eu me torno consciente do perigo que eu estou correndo em relação ao pecado, eu vou me desviar do pecado. Mas o problema, eu creio que a gente perdeu a noção do perigo. A gente perdeu a noção do perigo que nós corremos na tentação, ou quando a gente se expõe à tentação do pecado logo na sequência. A própria palavra nos diz em Tiago capítulo 1, versículo 13 a 15, que na verdade Deus não tenta, né? Mas que nós todos somos tentados pelas nossas próprias paixões. Tiago capítulo 1, versículo 13 em diante diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, pois Deus não pode tentar pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, enganado pela própria concupiscência, o desejo mau no caso, né? Os maus desejos. Depois, havendo os maus desejos, a concupiscência, concebido da luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A gente perdeu a noção dessa sequência. Primeiro é a concupiscência da carne. O que é concupiscência? É uma palavra difícil, né? A concupiscência são os desejos maus que estão em nós, que são da carne, né? São os maus desejos da carne. Esses maus desejos da carne nos fazem o que? Nos levam à tentação. A tentação, ela busca o que? Fazer com que eu peque. A tentação em si, ela não é pecado, mas ela vai me levar ao pecado. E uma vez eu pecando, isso gera a morte. Então é uma sequência. A concupiscência, os desejos maus ali é a origem de toda coisa, da tentação. Então, de todo esse processo, olhando de trás para frente, morte, antes da morte vem o pecado, antes do pecado vem a tentação, e a tentação ela usa o quê? Os desejos da carne. Essa é a sequência, eu só fiz de trás para frente nesse contexto, para a gente saber onde é que ele vai dar. Mas tudo tem sua origem aonde? Nos maus desejos da carne, as fraquezas da carne. Ali que mora o perigo. Se eu negligencio os desejos da carne, eu estou negligenciando o quê? A morte eterna. Gente, pensa nisso. Se eu negligencio os desejos da carne, eu negligencio o que? A morte eterna, porque ela vai culminar na morte eterna. Esse é o resultado final. Mas eu não quero chegar na morte eterna, mas eu tenho os desejos, né? Então tudo começa aonde? Na concupiscência ou nos maus desejos da carne. Quando a gente olha para a Bíblia e observa um pouco esse quadro, nós chegamos em 1 João, logo na sequência aqui Tiago, né? Pedro, 1 João. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Significa que estes maus desejos, essa concupiscência, ela ataca onde? O nosso globo ocular, os nossos olhos, tudo que a gente vê, aquilo tudo que nos atrai. Para algumas pessoas é um carro novo, né? Para outras pessoas é aquele corpo perfeito que eu quero alcançar. Para outras pessoas enfim, os olhos eles são uma fonte inesgotável de desejos, né? A gente vê tanta coisa, né? Queira eu ter nascido cego, né? Não, eu não queria ter nascido cego. Mas a gente acha que então o cego não tem concupiscência, né? Seria bom se fosse verdade, mas não é verdade. Porque na verdade os olhos só são uma fonte que captam informação. Mas não é a única fonte que capta informação, nós temos outras fontes, né? E por aí vai. Mas a questão é que ele está falando aqui não é só dos olhos, mas sim é daquilo que nós alimentamos
E ele diz: a soberba da vida. Primeiro, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, a vaidade. A vaidade, a bruta da vaidade que nos ataca. Ele diz no início: não ameis o mundo, nem o que está nem o que há no mundo, porque essas coisas todas que a gente vê, que a gente toca, que a gente deseja, elas são aqui da terra. E elas são boas, elas são bonitas, porque Deus criou. Grande maioria das coisas que nós vemos foi Deus que criou. Mas o problema é quando nós as idolatramos, quando elas se tornam maiores do que nós mesmos, e esses desejos de repente se tornam maiores do que nós mesmos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. A gente vai passear um pouco na Bíblia para dissecar um pouquinho essa questão aqui da concupiscência. Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Essas opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo ele consegue encontrar algumas palavras, porque o desejo da carne é a carne. É a carne. O desejo da carne vai ser a carne, vai ser, né? E aí ele diz: olha, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Significa que para não satisfazer aquilo que os olhos, aquilo que nosso coração, nossa vaidade deseja, eu preciso me fortalecer no Espírito. E aí ele diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, essas opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, porque a gente quer fazer uma coisa, mas há essa luta dentro de nós, e uma combate com a outra, e as duas não conseguem coabitar no mesmo lugar. O Espírito habita dentro do corpo, sim, dentro da nosso corpo é carnal, né? Só que o Espírito e a carne, os desejos carnais, a concupiscência, eles não conseguem coabitar juntos. Ou é um ou é outro, ou é alimento um ou alimento o outro. Essa é a grande dificuldade nossa. E Paulo então diz: olha, alimente o Espírito, porque senão a concupiscência ela vai tomar conta. Para que não façais o que quereis, o desejo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nesse mesmo contexto, capítulo 5, versículo 24, ele diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ele fala assim: segundo, olha, se vocês já são de Cristo, se vocês já se entregaram a Cristo, vocês já crucificaram a carne. Então significa que a carne já está com seu destino selado. Mas você precisa cuidar, porque você não pode alimentar a carne, você tem que continuar alimentando Cristo, o Cristo em você. Aquilo que eu falei lá na introdução, na abertura do culto: se revestir de Cristo, vestir Cristo. Que coisa fantástica essa, se vestir de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, Pedro ele também fala bastante sobre essa questão. Ele diz lá no capítulo 1, versículo 14: como filhos obedientes, não vos conformais com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Como filhos obedientes, é uma questão de obediência. Ele diz: olha, como filhos obedientes, não vos conformais com as concupiscências. Significa não tome a forma da concupiscência que antes vocês tinham. Significa isso aqui era algo anterior. Antes de você morrer para Cristo, antes de você entregar a sua vida a Cristo, antes isto era a forma. Não se conforme. Então esta forma você tinha antes. Depois que você entregou corpo, alma e espírito para Jesus, então você crucificou, morreu com Cristo.
E por aquela forma, antiga forma, você deixou para trás. Então não tome mais essa forma. É incrível como a Bíblia nos exorta tanto de fugir daquela velha vida, de nos impulsionarmos para uma vida nova. Não se conforme com o passado. Olhe para frente. Não tire as cordas do passado. Largue os pensamentos do passado. Olhe para Cristo. Atire-se para frente. Lance-se para um novo futuro, novidade de vida. É o que Jesus nos exorta, que Jesus nos quer incentivar. No mesmo livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, ele vai falar o seguinte: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Este combate que Paulo fala lá, não é só Paulo, é Pedro também fala isso. É uma luta que acontece. Literalmente é uma luta que combate contra a alma. A concupiscência, ela combate dentro de nós. É um combate, é uma luta. E ele diz: amados, peço-vos a peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros, o que isso significa? Gente, vocês estão passando aqui pela terra. É um período que a gente vai ter que passar, que vocês vão ter que cuidar com isso. Vai chegar um momento que a gente vai ser liberto disso aqui, que a gente não vai ter mais carne, de carne e osso. A gente vai ser revestido de glória. E a nossa luta contra a carne, contra as concupiscências, contra os desejos maus vai acabar. Então, segura a ponta. Segura agora. Não se deixe levar. Porque o que vale é a morte eterna ou a vida eterna, porque a concupiscência, ela gera a tentação, e a tentação, ela vai gerar o quê? O pecado, e o pecado gera a morte eterna. Então ele diz: ei, vocês são peregrinos, vocês são passageiros, não se esqueçam disso, isso é só transitório. Agora essa pequena vitória de hoje vai levar vocês para uma glória eterna, então foca no eterno, não perca de vista o eterno, fica olhando para o eterno. Porque aí você vai ter forças para resistir o quê? Esse período transitório. Ele alerta. 1 Pedro, ainda 1 Pedro, né? Capítulo 4, versículos 2 em diante, diz assim: então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele diz: olha, já que vocês são transitórios, já que está passando o tempo, então enquanto vocês estão presentes na carne, a carne aqui é corpo físico, então enquanto vocês estão presentes aqui ainda, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que noutro tempo, o tempo passado, tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e blasfemo de vós. Ele diz: olha, gente, esse negócio já fez parte do passado de vocês já andaram desse jeito, e agora essas pessoas que antes você acompanhava essas pessoas nessa jornada, eles acham estranho, porque agora de repente você não participa mais dos desejos da carne, você não deixa essas coisas te dominarem, você está lutando contra elas. E ele diz assim: então agora foca para frente, enquanto você está presente nesse corpo, que Deus ainda não te chamou, né? E Ele não veio nos buscar, então persevera, deixa de lado, deixa para trás, não tome a forma, não se conforme mais, aquilo que Pedro fala lá no início, não tome mais essa forma. Efésios capítulo 4, Paulo exorta a igreja de Éfeso. Efésios 4, versículo 22, ele diz o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele diz novamente essa ideia, né,
de tirar o velho homem, de arrancar o velho homem, deixar para trás o velho homem e renovar o seu entendimento. A coisa, ela começa aqui em cima, na nossa mente. Ela começa na nossa mente. E renove o seu entendimento nessa nova caminhada pelo Espírito. E vos revistais do novo homem, se revestir de Cristo. Se você for verificar aqui na sequência, ele vai falar de se revestir de Cristo, da mesma natureza de Cristo. E se a gente for pensar agora nessa nova natureza, Paulo fala sobre isso. E agora vamos voltar para Pedro, 1 Pedro capítulo 1, que a gente acabou de verificar aqui, 1 Pedro capítulo 1, a gente leu o versículo 14, né? Eu vou repetir o 14 para a gente relembrar ele. Como filhos obedientes, não vos conformeis, tomar a forma com as concupiscências que antes tinham na vossa ignorância. Versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aquilo que Paulo fala de se revestir deste novo homem, Pedro fala de ser santo como Deus é santo. É a mesma coisa, se revestir de Cristo, porque Cristo é a imagem de Deus. Pedro também diz, olha, seja santo como Ele é santo. Então, na verdade, Paulo e Pedro, eles estão concordando nessa mesma ideia, nessa mesma forma de pensar. E a gente fica pensando, mas vem cá, o papel do cristão, ele acaba quando? A nossa obrigação de cristão, ela não acaba depois do batismo? Porque a gente é convidado para uma nova vida em Cristo Jesus, a gente aceitou a Jesus Cristo, e aí a gente precisa ser batizado. Então eu aceito, eu quero ser batizado, eu vou para o batismo, e aí beleza, aí tudo acabou. Certo ou errado? Não, amado. O processo da vida de um ser humano não acontece no nascimento. Aí que tudo começa. O batismo, ele é a simbologia do começo, não do fim. Então, na verdade, quando eu me batizo, eu estou dizendo, eu estou começando uma nova vida agora. E eu deixo para trás minha velha vida e começo uma nova vida. E a partir deste momento, amados, isso requer de nós algum esforço ou não? É graça, né? Deus, ele nos abençoa e é automático, né? Aquilo é como se você levantasse a mão, vem um raio do céu, assim, seja cheio do Espírito Santo, puff, o cara vira tipo um Hulk, né? Um super-homem, à prova de tudo, não é isso? Até o super-homem tinha uma fraqueza, né? Que era a Kryptonita. Isso aqui é das antigas, né? Só nossa geração não sabe mais nem o que é super-homem. Hoje são outros heróis, né? A Kryptonita. Então, amados, Paulo fala de um certo esforço. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Veja só o que Paulo fala em Colossenses 3, 5 e 6. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, a vil concupiscência, de novo essa palavra difícil, a concupiscência, né? E a avareza, que é a idolatria, a avareza que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele diz, olha, façam morrer em vocês. Significa que este exercício de morrer em Cristo é um exercício que nós precisamos o quê? Um esforço próprio. Façam morrer. Se não fosse um esforço meu, se fosse um fruto automático, né? Ele não ia dizer, olha, se esforcem, faça morrer. É uma ordem, né? Faça morrer a natureza. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A questão da concupiscência, ela está ligada à terra. A carne está ligada à terra. Porque uma vez lá no céu não vai ter esse tipo de problema, certo? Então o que a gente está combatendo aqui? O que? Uma mentalidade celestial presa na carne. Basicamente é isso.
A gente já tem uma cabeça lá do céu, mas ela está presa aqui na carne ainda. Então ainda tem um período transitório que eu vou estar na carne, estar no mundo, estar na terra, mas eu não vou deixar que a terra me governe, porque a minha cabeça ela é governada pelo céu. Por isso que Paulo fala, deixe uma transformação de mente acontecer na nossa vida. Precisa acontecer aqui em cima primeiro. E aí então Paulo diz, olha, façam morrer essa natureza. É um exercício. Porque essas coisas, os filhos da desobediência, os filhos da ira, eles são tomados por ela. Vocês são diferentes, a cabeça de vocês é diferente. Vocês não conseguem mais pecar, porque isso não deixa vocês tranquilos. A consciência dói. Enquanto que eles, de uma forma totalmente dissoluta, vão nesse caminho, vocês são diferentes, porque vocês são selados por Deus. A tua consciência não te permite. Tua consciência, você não consegue dormir direito. Glória a Deus por isso. Porque é Deus se importando com você, dizendo, esse não é o teu padrão, você é santo. Outro texto até mais radical, porque Paulo era radical mesmo nesse negócio. 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 a 27. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 25 a 27 diz assim: todo aquele que luta em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível, lá no céu. Portanto corro, não como indeciso, combatendo, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele está comparando isso aqui com aquelas pessoas que estavam treinando luta, né? Ele diz, olha gente, é uma boa, né, analogia, né, Éder? Todo aquele que luta em tudo se domina. Então a pessoa que pratica luta de uma forma profissional, ele tem que ter domínio. Ele controla a alimentação, ele treina, ele controla esforço físico, ele controla a alimentação, que é a base do que é mesmo? Fibra, não. Proteína, ovo. Os caras comem ovo de manhã, tarde, à noite, é uma coisa extraordinária, né? Não haja galinha que não tenha tanto ovo. Então o que acontece? Ele diz, olha, essas pessoas que focam uma coroa, eles vão fazer de tudo, eles se dominam, eles se controlam, eles se abstêm de né, passa naquele rodízio, depois passa na sorveteria, passa na pizzaria, depois vai naquela outra ria, e vai só nas rias, e os caras ficam, né, gigante, tal, aquela coisa. Eles não, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. E o que é? É alcançar a coroa. Eu não vou. Eles se sacrificam em alguns prazeres para alcançar uma coroa. Ele diz uma coroa que daqui a pouco murcha e seca, porque a coroa que eles recebiam era aquela coroa de... como é que é? Aquela coroa de... Qual é que é o nome daquele capim lá? De oliveira? Não lembro mais, que eles davam lá nas Olimpíadas. Louro, isso, louro, né? Pensa, a gente usa o louro para colocar na feijoada hoje. Os caras eles se matavam pelo louro. Misericórdia, né? Pensa numa feijoada abençoada hoje em dia, né? É bem o oposto, né? Mas enfim, eles se dominavam, lutavam, batalhavam para alcançar aquela coroa de louros, né? Que hoje a gente põe na feijoada, né? E o que acontece? Mas Paulo diz, mas eles fazem de tudo. Por quê? Porque é o status, é o grau mais elevado que eles queriam e buscavam. Ele diz, gente, dessa mesma forma eu luto, eu me subjugo, eu combato o meu combate, eu batalho contra o meu próprio corpo. Para quê? Versículo 27, antes subjugo o meu corpo, eu me reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Significa, ele estava lutando por uma outra coisa.
por algo incorruptível, né? Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Eu falei desse tempo de transição curto, porque a gente está com os olhos lá em Cristo, a gente está com os olhos lá na eternidade. Um dia eu vou chegar lá, eu vou colher aquilo que eu estou semeando aqui na terra, mesmo que agora eu tenha que abrir mão de algumas coisas, não me conformar, não tomar a forma de tudo aquilo que está me rodeando, tentando me puxar. Eu não vou permitir. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu sei onde é que eu quero chegar, eu tenho um propósito na minha vida. Paulo diz, olha, dessa mesma maneira, é um esforço que nós precisamos fazer neste momento. Vai ter fim, este tempo vai ter fim, essas lutas vão ter fim. E nós vamos alcançar a coroa eterna. E essa não vai ter fim. E aí sim nós chegamos em Romanos 13, o texto que eu já li na nossa abertura. Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, 11 eu não li na abertura, tá? Versículo 11 diz assim, do 11 em diante: e fazei isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vestir de novo, né? Vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias, dissolução, nem em contendas e inveja. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências ou em seus maus desejos. Não dá lugar para a carne, não dá lugar para os maus desejos. Gente, está perto. Paulo diz aqui, gente, está perto, está muito perto, está bem mais perto do que quando eu aceitei na fé lá atrás. Está quase. Não abra mão da sua coroa, não abra mão da sua herança, não abra mão daquilo que Deus preparou para você. Ele diz, a noite é passada, o dia já está chegando, rejeitemos, pois, as obras das trevas. Tipo, você já morreu para as trevas, agora é dia. Anda de dia, faz as coisas do dia, faz as coisas certas, não as coisas erradas. É o que Paulo está falando aqui. Arranca a carne e se reveste de Jesus. Não é uma luta fácil, mas a Bíblia nos ensina, lute, vai valer a pena. Vai valer a pena. E aí eu volto para o início, não nos deixe cair em tentação. Acho que você nunca mais vai esquecer, né? Quando for orar, não nos deixe cair em tentação. Amado, se você quer orar, não nos deixes cair em tentação. Você tem que fazer tudo isso que eu acabei de falar, de fugir da tentação, porque se você se expor à tentação, ela vai te derrubar. Porque a carne vai desejar. Então, se você está se expondo a um ambiente de tentação, ela vai te derrubar. Porque a carne ela é fraca, mas o Espírito é forte, diz o Senhor. Então, amados, não nos deixeis cair em tentação. O quanto eu realmente me importo em não cair em tentação. Eu realmente me importo. Eu realmente considero o pecado um mal eterno? Ou eu consigo conviver muito bem com o pecado achando que ele não vai me atingir? Eu volto para as mesmas perguntas que eu fiz no início. Mas nós precisamos criar em nós um pânico do pecado, um medo do pecado. De nós fugirmos do pecado, de fugirmos de toda a sorte de tentação em relação ao pecado. Porque se nós facilitarmos, ele vai te enganar, ele vai te derrubar. Mas nós precisamos temer a Deus e fugir do pecado. Não brinque com o pecado, porque o pecado não brinca com você.
Não brinque com o diabo, porque o diabo, ele não brinca de ser mau. Ele não brinca. Fujamos do pecado, fujamos da tentação. Para fugir da tentação, eu preciso controlar a minha carne. Aquela sequência que a gente estava vendo, né? Porque lá no final, ela vai trazer morte ou vida eterna. Depende do que nós semearmos. Vamos nos colocar de pé. Talvez depois de ouvir essa palavra, ela fez você pensar um pouquinho e refletir de como você tem conduzido a sua vida. Talvez você, nesse momento, você pode dizer: poxa, eu acho que eu negligenciei, eu me enganei, eu achava que o pecado não era tão grave assim. É um momento de você dizer: perdão, Senhor. Me perdoe por eu ter negligenciado a importância do não pecar, ou a importância de fugir da tentação. Então este é o momento de você dizer: Senhor, renova em mim as forças contra o pecado. Pai, em nome de Jesus, reveste-me com o teu Espírito para que eu possa resistir no dia mau. Em nome de Jesus. Porque quando nós oramos em nome de Jesus, é Ele que nos capacita para resistirmos ao pecado. Assim como Ele resistiu até na morte e não pecou, nós também somos chamados a nos revestirmos de Cristo, para que não sejamos pecadores, para que nós não deixemos o pecado nos dominar, assim como não dominou a Cristo. Ele também esteja nos revestindo com seu poder para resistirmos ao pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Suportem as tentações. Não cedam, porque elas podem ter preço eterno. Pai, em nome de Jesus, guarda cada um aqui. Guarda em nome de Jesus. Não deixe, papai querido, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, em nome de Jesus. Aquele que enfrentou a morte, aquele que enfrentou o inferno, aquele que resistiu e resistiu até o final. Aleluia. Que este mesmo Cristo nos revista todos os dias, e que de manhã nossa primeira oração seja: Senhor, não me deixe pecar. Senhor, livra-me do mal. Senhor, salva-me de pecar, Senhor, e eu não perca a recompensa eterna. Papai, em nome de Jesus, fortalece a cada um de nós, para que o trato passado permaneça no passado, e que nós possamos olhar para a frente e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.